A gente está olhando para o Supremo Tribunal Federal com o Theo. Já está correndo o prazo de 48 horas que o ministro Alexandre de Moraes deu para que a defesa de Jair Bolsonaro explique a divulgação daquele vídeo gerado por inteligência artificial, esse aqui, com a imagem do ex-presidente que foi exibido durante a convenção do PL que oficializou a candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. Theo, Jair Bolsonaro vai ter que explicar se autorizou ou não a divulgação da própria imagem nesse vídeo. E essa resposta pode determinar tanto o futuro do pai quanto do filho, da família Bolsonaro. Sem dúvida, é basicamente uma armadilha que tem nessa determinação do ministro Alexandre de Moraes, porque qualquer resposta que seja dada pode complicar a vida não só do ex-presidente da República, como também do candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. Se Jair Messias Bolsonaro, na resposta que será dada pelos advogados, disser ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que concordou com a utilização da voz dele e da imagem dele para a geração de um vídeo por meio de inteligência artificial, isso implicará um descumprimento de uma ordem do Supremo Tribunal Federal que veda a manifestação político-eleitoral do ex-presidente, uma decisão dada por Alexandre de Moraes no dia 17 de julho. E o ministro disse que uma medida grave como essa poderia representar a revogação da domiciliar e o retorno de Jair Messias Bolsonaro para a prisão, saindo da domiciliar e retornando para um presídio. Se Jair Messias Bolsonaro, na resposta que será dada pelos advogados ao Supremo, disser que não concordou, não anuiu com a utilização da voz dele e da imagem dele nesse vídeo que foi exibido durante o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, vai se enquadrar o vídeo como deepfake e isso se enquadra na legislação eleitoral como uma tentativa de ludibriar, de enganar, de manipular o eleitor e induzir o eleitor a erro, porque é difícil de dizer se a pessoa concordaria ou não com o que foi dito ali. E se de fato o ex-presidente disser que não concordou com a utilização, isso foi contra a vontade dele, foi uma utilização de uma deepfake num termo de tentativa de ludibriar. E aí isso pode ter uma consequência para a candidatura do Flávio Bolsonaro a partir de agora. Então qualquer resposta que seja dada traz um fator de complicação, seja para Jair Messias Bolsonaro na prisão dele, no regime domiciliar, seja para Flávio Bolsonaro na tentativa de disputar a presidência da República. São 48 horas, prazo já está correndo. Vamos falar mais sobre esse assunto ainda hoje com o Theo. Até mais, Theo. Até. E vamos seguir por aqui falando mais sobre eleições também. Vamos destacar as coligações partidárias esvaziadas nesse ano. O MDB é mais um partido dentro do Centrão que fica neutro na corrida presidencial e aposta nas corridas ao Congresso e aos governos estaduais como forma de acumular poder. A reportagem é da Luciana Amaral. As convenções partidárias definem as chapas presidenciais, mas também escancaram uma mudança no jogo político. A decisão do MDB de adotar a neutralidade na disputa presidencial não é um movimento isolado. A Federação União Brasil Progressistas e os partidos Podemos e Republicanos caminham na mesma direção. Na prática, essas siglas liberam os diretórios estaduais para construírem alianças de acordo com as realidades locais. São casamentos que seguem a conveniência de cada um. Em alguns estados, ao lado de Lula. Em outros, ao lado de Flávio Bolsonaro. Sem se amarrar a um candidato ao Planalto, o objetivo é eleger o máximo de senadores, deputados federais e governadores. E, especialmente, manter as portas abertas para negociar com quem quer que seja o vencedor da disputa presidencial. A decisão permite flexibilidade, mantém certa pacificação dentro dos partidos e se foca em ampliar as bancadas no Congresso. Elas são usadas como parâmetro para os valores milionários que cada partido recebe do fundo eleitoral e do fundo partidário, por exemplo. Outro aspecto é que, com o avanço das emendas parlamentares e o controle crescente do Legislativo sobre o orçamento federal,
muitas lideranças partidárias já não veem a presidência como o único caminho para acumular poder. Esse cenário reflete as dificuldades dos dois principais candidatos ao Planalto. Lula conseguiu reunir praticamente toda a esquerda ao redor da própria candidatura, mas não avançou sobre as grandes siglas do Centrão em âmbito nacional. Já Flávio Bolsonaro chegou à convenção do PL sem o apoio formal dos principais partidos do centro e sem vice definido, apesar dos cortejos. A estratégia do Centrão também isola outros candidatos. O PSD bancou a candidatura de Ronaldo Caiado, mas ficou sem alternativas. A saída foi uma chapa puro sangue com o presidente do partido, Gilberto Kassab, numa aposta de fisgar o eleitor de centro-direita que rejeita tanto Lula quanto Bolsonaro. Situação parecida vive Romeu Zema, do Novo. Ainda sem vice, a direção do partido admite que uma chapa pura segue no radar de possibilidades. São retratos que reforçam a dificuldade de formar alianças nacionais mais amplas com o Centrão nestas eleições.